Oi, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os amigos e irmãos em Cristo. Passando por aqui para gravar mais um Reflita e Compartilhe. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês em 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e eu sou de outro, eu sou de Apolo, porventura, não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Irmãos, Paulo aqui estava repreendendo, né, aquele povo da igreja de Corinto. Aliás, diga de passagem, né? A igreja de Corinto era uma das igrejas mais problemáticas, né, da Bíblia. É uma igreja onde tinha muitos problemas. Mas aí eu me pergunto, né? Qual a igreja que não tem problema? Às vezes a gente se engana, se equivoca em relação a isso. A gente pensa que a igreja, por sempre pregar a palavra de Deus, por sempre falar de Deus, é ausente ou isenta de problemas. A igreja espiritual do Senhor, ela é perfeita. Mas a igreja, quanto humana, ela tem suas imperfeições. Por quê? Porque todos nós somos imperfeitos. Então, se eu quero uma igreja perfeita, logo eu não vou encontrar. Até porque, se fosse assim, eu não poderia estar nesta igreja, porque eu sou imperfeito. Mas, infelizmente, a gente não pensa dessa forma. A gente quer chegar na igreja e não quer encontrar problema. Mas o que a gente precisa, na verdade, é como Paulo aqui está repreendendo aquele povo de Corinto, é a gente saber enfrentar os problemas. Olhando para o outro? Não. Olhando para nós mesmos. Ou seja, é eu não fazer com o outro o que eu não gostaria que fosse feito comigo. E, ao mesmo tempo, saber compreender o irmão quando, por algum motivo, ele fizer alguma coisa que eu não gosto. Entendendo que ele é tão imperfeito quanto eu. E que talvez eu tenha agravado alguém e eu não tenha me dado conta. E não chegou ao meu conhecimento porque essa pessoa me suportou. Então é assim que eu preciso tratar o outro. E Paulo estava repreendendo aqui esse povo, né? A gente precisa ser mais espiritual. A gente precisa olhar mais para Deus e olhar menos para o outro. Aí no versículo 3, Paulo diz assim: porque ainda não sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? A gente precisa compreender a extensão do Evangelho de Cristo, que é para todos nós, para salvação. E se é para salvação, a gente precisa agir como pessoas salvas. E o salvo, ele precisa suportar uns aos outros. Paulo, ele nos dá a entender de que o evangelho, ele é maior do que nós. Ou seja, a gente precisa nos voltar para o evangelho, para fazer a vontade do Senhor e compreender e nos deixar mudar por esse evangelho. Afinal de contas, ele é o nosso parâmetro, ele é a nossa regra de fé. Não há outro. A gente não pode seguir por ideias humanas. Até porque cada homem fala algo diferente. E por que então eu vou seguir? Aí vem o evangelho. É por isso que muitas pessoas dizem que aqui não é a palavra de Deus.
mas eu digo que sim. Até porque, se eu creio em Deus, a palavra, a Bíblia, ela é o meu parâmetro para que eu não vá por todo vento de doutrina. Quando alguém me diz alguma coisa, eu faço igual os bereanos. Eu vou lá e conferir se de fato é assim. Lá em Atos 17, versículo 11, né, diz assim, que esse é mais nobre que o que estava em Tessalônica, porque eles iam na Escritura verificar se de fato era assim, né, o que era dito. E a gente precisa ser assim também. A gente precisa ser aquela pessoa que, ao ouvir qualquer coisa, a gente vai na palavra de Deus verificar se de fato é assim. E o mais importante é a gente lutar para se deixar mudar por essa palavra. Eu não estou dizendo que isso é fácil, a gente se deixar mudar por essa palavra, mas é necessário. É necessário a gente se deixar mudar por essa palavra, porque é a palavra de Deus. É a vontade de Deus se cumprindo em nós. Para quando a gente dizer assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, de fato ser verdade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e tenha misericórdia de nós e que Ele nos molde a cada dia. Tenham todos uma excelente noite, um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus.